Olá, meus amores, como é que vocês estão? Vamos responder hoje as atividades de história da apostila. Então, peguem a apostila de vocês e coloquem na parte de história. Todos nós somos seres históricos. Por quê? Porque nós, através das nossas atitudes, das nossas ações, fazemos a história. Crianças, jovens, idosos, todos nós juntos fazemos a história da nossa comunidade e do nosso país. Então, o que são fatos históricos? São aqueles fatos ocorridos que ficaram marcados na história, ou seja, são fatos que vão ficar marcados na história para sempre. Os fatos históricos são importantes, pois interferem de alguma forma na vida das pessoas para que os fatos são relevantes. A independência do Brasil, por exemplo, é um fato histórico importante para toda a nação brasileira. O seu nascimento é um fato importante, um fato histórico para a sua família. Então, há fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos, que é o caso da Proclamação da República, que é um fato histórico grande e importante para todos os brasileiros. Já o seu batizado, o casamento dos seus pais, é um fato histórico pequeno, porque é importante para um número menor de pessoas. O estudo do passado é feito pelo historiador. O historiador investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios históricos. E o que são os vestígios históricos? São pistas deixadas pelas pessoas de outras épocas, como escrituras, fósseis, porque através desses vestígios o historiador vai conseguir explicar o que aconteceu e o porquê aconteceu. Então, o historiador procura compreender o significado dessas pistas, que são os vestígios históricos, para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Aí na apostila de vocês, na primeira questão, diz o seguinte: leia as informações a seguir sobre a independência do Brasil. Então, a independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Então, esse acontecimento, que é o acontecimento da independência do Brasil, é o quê? Um fato histórico importante apenas para a sua família, um fato importante para a sociedade brasileira ou um fato histórico recente. Então, vocês vão marcar um X. Segundo, podemos ter fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos. Então, explique o que são fatos históricos. Terceiro, o prefeito representa uma personalidade histórica para a cidade. Você conhece o prefeito da sua cidade? Escreva o nome dele. Então, você vai escrever o nome do prefeito de Carpina. Quarta questão. Há alguns fatos históricos que são importantes para todos os brasileiros, mesmo para os brasileiros que não se conhecem, como foi o caso da independência do Brasil, que foi um fato histórico importante para todos os brasileiros. Então, vocês vão pensar em dois fatos importantes para todos os brasileiros e vão escrever. Quinta questão. O estudo do passado é feito pelo historiador. Descreva a função do historiador. Então, o historiador, ele tem a função de fazer o quê? Vocês vão pensar que eu já disse aqui no vídeo e tem no livro, vocês vão escrever. Sexta questão. O historiador procura compreender o significado dos vestígios históricos para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. O que são vestígios históricos? Outra cabecinha para funcionar e vai responder.
7ª questão. Enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, o que é verdadeiro você vai colocar V. E o que for falso você vai colocar F. 8ª questão. Cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns diários. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, quais são as palavras do quadro? Fotografia, história, pistas, historiador. Então, de acordo com tudo que a gente já estudou sobre fontes históricas, historiador, seres históricos, vocês vão completar as frases. Fontes históricas. O que são fontes históricas? As fontes históricas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre os fatos que aconteceram. Por exemplo, você já cresceu, mas quando você era mais novo, você era diferente de como você é hoje. E como é que você sabe disso? Através do que seus pais contam, do que seus familiares contam, através de fotografias. Então, tudo isso são fontes históricas. E as fontes históricas podem ser classificadas de 2 tipos: documentos escritos e documentos não escritos. Documento escrito, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que foi escrito. Documentos, jornais, livros, entrevistas. Então, tudo que foi escrito é considerado um documento escrito. Já os documentos não escritos estão relacionados às fontes orais, que são os debates, as conversas, os registros de memórias de pessoas, objetos, coleções, objetos antigos. Então, tudo aquilo que conta a história de uma forma mais concreta, através de fotografias de objetos, é considerado um documento não escrito. E a 9ª questão diz: as fontes históricas são vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva sua pesquisa e responda a questões referentes a elas. As fontes históricas podem ser classificadas em documentos escritos e documentos não escritos. Então, você vai preencher o quadro com exemplos de documentos escritos, como, por exemplo, livro, jornal, e documentos não escritos, como fotografias, roupas antigas. Então, você vai colocar a cabecinha para pensar e colocar mais exemplos de documentos escritos e documentos não escritos. Comunidade. Nossa comunidade é formada por grupos sociais. E o que são grupos sociais? São um conjunto de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses, culturas ou crenças em comum. São aqueles grupos nos quais a gente convive. O nosso primeiro grupo social é a nossa família. Depois vem as pessoas do bairro, a vizinhança, os amigos da escola, do futebol, da igreja. Então, fazemos parte de vários grupos sociais, que nós vamos conviver com pessoas que têm os mesmos interesses que o nosso, que gostam das mesmas coisas que nós. Então, a 10ª questão diz: grupo social é uma forma básica de associação humana que se considera como um todo, com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja interação entre seus participantes. Cite 4 grupos sociais nos quais você faz parte. Então, você vai pensar em 4 grupos sociais que você faz parte e vai escrever. A identificação pessoal corresponde ao conjunto de procedimentos diversos para individualizar uma pessoa perante a sociedade em que vive. Através da identificação, as pessoas podem preservar seus direitos, bem como terem cobrados os seus deveres, quer civis, quer penais.
Obrigatoriamente, todo cidadão deve possuir os documentos de identificação pessoal, para que se possa ser tido como cidadão na sociedade em que vive. Então, vamos ver alguns exemplos de documentos pessoais. Temos aqui a certidão de nascimento. É o documento em que deve ser obtido assim que a criança nasce. Ela é emitida em um cartório. Nela são registrados diversos dados da criança, como nome completo, nome de pai, mãe, avós maternos, avós paternos, a data de nascimento, a cor do cabelo, da pele. Então, temos aqui do outro lado a carteira de identidade, que é o documento que identifica quem somos. Ela é emitida pela Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes de cada pessoa ficam registrados. E esses dados são obtidos mediante a apresentação da certidão de nascimento. E a carteira de identidade possui sua foto e sua digital. O passaporte. O passaporte é o documento em que ficam registradas as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos ao país. É emitida pela Polícia Federal. Então, se você quer viajar para fora do país, você vai ter que ter um passaporte. Título eleitoral. Esse documento nos dá direito de votar nas eleições. Ele é emitido pelo cartório eleitoral da localidade onde a pessoa mora. Esse documento só é permitido tirar a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, ele não é obrigatório, mas a partir dos 18, ele passa a ser obrigatório. CPF, Cadastro de Pessoa Física, é um documento que possui um número único para cada pessoa. É emitido pela Receita Federal, um órgão do governo federal. Caderneta de vacinação é o documento adquirido assim que a criança toma a primeira vacina. Ela é emitida pela instituição que a aplicou, um posto de saúde ou uma clínica. Nela fica registrada todas as vacinas que a criança deve tomar ao longo da sua vida. Certidão de casamento. Na certidão de casamento, registra o casamento entre as pessoas. Ela é emitida por um cartório. E a certidão de óbito é o documento que notifica a morte de uma pessoa, que também essa certidão é emitida em um cartório. Então, todos esses documentos nós devemos ter. Ao longo da vida, nós vamos tirando. E a 11ª questão. Todo cidadão deve possuir os documentos pessoais que são de cadastramento obrigatório para que se possa ser tido como cidadão na sociedade em que vive, pois é por meio de seus documentos pessoais que é possível identificar em qual tipo de pessoa você se caracteriza, além de várias outras informações dadas por você e por outros órgãos. Relacione as colunas de acordo com o documento e sua função. Então, temos aí, número 1, certidão de nascimento. 2, caderneta de vacinação. 3, carteira de identidade. 4, título de eleitor. 5, carteira de trabalho. A carteira de trabalho é o documento em que são registrados as informações sobre o trabalho ou emprego que a pessoa exerce. Então, vocês vão relacionar as colunas. O que está falando, se referindo à certidão de nascimento, você vai colocar o número 1. Caderneta de vacinação número 2, carteira de identidade número 3, título de eleitor número 4 e 5, carteira de trabalho. E por fim, acabamos as atividades de história. Espero que tenha dado para responder todas e qualquer dúvida podem me perguntar. Beijos!